Mas uma coisa que nos ocorreu aqui, conversando aqui com o pessoal da redação, era o seguinte: se o Brasil fosse não uma república presidencialista, mas fosse uma república parlamentarista, será que uma crise como essa seria mais fácil ou mais difícil de debelar? Para isso, nós pedimos aqui, e ele está aqui gentilmente, o cientista político Sérgio Praz. Sérgio, boa noite, obrigado pela gentileza, bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço. Sérgio, e aí? Seria mais, vamos falar agora em hipótese, seria mais fácil ou seria mais difícil controlar uma crise dessa? Resposta rápida é que seria mais fácil. Mais fácil por quê? A gente está diante de um cenário agora absolutamente inédito na história do país, que é não saber o que acontece caso o presidente saia, nem o que pode convencê-lo a sair, se é renúncia, se é cassação via TSE, se é impeachment, se é esse processo que acabou de ser descrito de investigação pelo Ministério Público Federal. Então, a gente está diante de um impasse institucional que é enorme e que o parlamentarismo resolveria rapidamente. Lá dentro do próprio dentro do Congresso, né? Congresso. Ele já não teria maioria, ele provavelmente ficaria sem maioria legislativa para governar em breve e outro deputado seria eleito em seu lugar. Agora, o problema o que a gente não pode fazer é tomar o parlamentarismo como um regime ideal. Nossa, aí é incrível, né? É só mudar que resolve. Vai dar tudo certo. Não é bem assim. Porque o problema é que quando a gente imagina parlamentarismo, a gente lembra da Inglaterra, né? Lá é simples, tem até rainha, né? São 2 partidos e meio. Mas na Alemanha você tem um parlamentarismo com república, não é isso? Uma república parlamentarista parece que funciona bem. Sim, é mais estável, mas na Inglaterra você tem 3 partidos, na Alemanha você tem mais ou menos 5, 6. E aqui nós temos quantos? Aqui são mais de 20, né? Aí já é mais complicado. Mas o que importa é que, assim, com uma bancada razoável, são cerca de 9, 10 partidos aqui. Aí complica muito. Aí fica parecido com a Espanha. A Espanha é parlamentarista e, recentemente, teve uma crise grave também por não conseguir formar governo. Quer dizer, os partidos não conseguiam entrar em um acordo, entrar em uma coalizão para eleger um primeiro-ministro. Isso é complicado também, né? Então, não sei em que medida isso aconteceria no Brasil. Sérgio, nós estamos pensando nisso pelo seguinte: cada vez que há uma crise política no nosso país envolvendo o presidente, há coisa pesada pela frente. Desde o Deodoro. A primeira crise foi no governo Deodoro, em que o Deodoro brigou lá com o Congresso, mandou fechar o Congresso, e a Marinha deu tiro de canhão contra a casa do Deodoro. Você lembra desse fato? Começou por aí. Esse eu não estava vivo, Herói. Não, você não estava vivo, mas eu estava e eu me lembro desse fato. Né? Mas daí para frente, toda vez que atinge o presidente da República, vamos falar de coisas mais recentes. Jânio Quadros, o João Goulart. Né? Quer dizer, porque o presidente tem, ao mesmo tempo, o poder... poder do Estado, não é isso? E, ao mesmo tempo, o poder do governo. Ele é chefe de governo e chefe de Estado ao mesmo tempo. Acho que é muito bem lembrado essa coisa do Jânio e do Jango, né? Porque a gente estava até falando antes, né? Acho que você falou muito bem, a crise lembra 1961, não o Collor, nem o impeachment da Dilma, que é um vácuo político, né? Um buraco negro. Deus sabe o que vai acontecer a partir de agora, né? E a solução, é claro, né? Antes de 64, a solução, infelizmente, sempre passava pelos militares. Felizmente, agora a gente tem outro tipo de regime político que o papel dos militares é nulo nesse aspecto, né? Entendo. Agora, eu te pergunto o seguinte, a saída desse momento mais fácil seria o quê? O presidente renunciar e aplicar a Constituição, não? A saída mais simples, acho que seria essa. Essa. Ele renuncia, passa a bola para o Botafogo não, Bolinha. Rodrigo Maia. Desculpa, Rodrigo Maia. Passa para o Rodrigo Maia convoca a eleição e o Congresso elege alguém para completar o mandato. Isso. Mas você não acha que a hora que falar que a eleição indireta vai dar urticária no pessoal, não? É uma situação muito delicada, né? A população, nesse caso, a população realmente precisaria pressionar muito os parlamentares para que escolhesse alguém que conseguisse terminar o mandato sem muita polêmica. O Brasil atual, não consigo pensar em um nome, e mesmo que eu pense também, a minha opinião não tem a menor importância sobre esse nome, né? Mas isso depende da renúncia do Temer.
Sim. E praticamente impossível que isso não aconteça. seria necessariamente dentro do Congresso, né? Não. Pode não. ser de fora. Pode ser de fora e aí tem uma questão de não ocupar cargo eletivo durante 6 meses antes. Tem toda uma questão aí sobre quem poderia ser. Poderia ser o Lula, poderia ser a Marina Silva, pode ser alguém completamente fora da Ciro política. Gomes, que é mais calminho. Mas acho assim, o Congresso, né, dificilmente escolheria alguém que poderia ser candidato em 2018 também, né? Seria muito importante escolher alguém que claramente não fosse candidato, né? Que servisse só para esse papel de um presidente tampão. Tampão. Exatamente, né? Isso, aliás, no parlamentarismo acontece às vezes, né? A Bélgica é um caso interessante, né? De vez em quando tem crise na Bélgica, né? Interessante isso, a gente nunca imagina como. E o que acontece é que forma-se lá o que se chama de governo caretaker, né? Que é um governo assim, olha, a gente não conseguiu decidir quem é o partido político que vai governar, tudo bem, então vamos dar um tempo, agora os burocratas governam alguns meses, né? Até os partidos conseguirem entrar em acordo. Sim. Acho que seria uma opção, né? Deixa um governo burocrático, deixa um governo, sei lá, para o ministro da Fazenda, para o ministro do Planejamento, né? Quer dizer, uma opção para... O que existe de bom nesse tipo de opção? Despolitizar um pouco a coisa, né? Despolitizar e deixar a política para as eleições. Eu concordo, a gente estava conversando antes também que uma solução, uma proposta de emenda constitucional para eleições diretas, logo em seguida, né, não é uma boa opção. Né? No momento. Não, acho que assim, a população adoraria isso, né? Todo mundo quer votar, está ansioso, eu entendo essa ansiedade. Mas seria uma eleição descasada de eleições legislativas. De quanto tempo seria o mandato? 5 anos, 4 anos, iria até 2018, iria até... são tantas variáveis, são tantas dúvidas que eu temo que isso traga mais instabilidade ainda. Sim. Quer dizer, uma eleição direta agora traria mais instabilidade. Acho que não seria uma solução muito estável, não, porque até aí precisa aprovar a PEC, né? Aprovar a proposta de emenda constitucional para mudar a Constituição para que isso seja possível. E só o caminho até isso aí já... Né, pelo menos algumas semanas, né? A proposta de emenda constitucional não é do dia para a noite, não. O cientista político Sérgio Praça aqui conosco. Sérgio, queria te fazer uma pergunta direta agora. Vai ser possível levar essa crise blindando o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, que parecem são os gestores da economia brasileira nesse momento? Acho que sim, porque o Henrique Meirelles e o Ilan Goldfein do Banco Central, não há nenhuma suspeita de nenhuma atividade corrupta dos dois. E eu acho que eles também não são, não tenho certeza, né? Não são identificados com nenhum projeto político específico, com nenhum partido, apesar de o Meirelles ser do PSD, não é alguém que tem uma vida partidária, né? Então... O Meirelles é do PSD? PSD, do Kassab. Do Kassab? Eu não sabia. Ele é afiliado, sim. Ele não era do PSDB? Ele era antes. Depois aí também foi Lula. do PMDB e agora do PSD. Tá. Durante o período do Lula ele foi? Acho que ele saiu do PSDB. Saiu do PSDB. Acho que ele ficou um tempo sem partido. Enfim, mas de qualquer maneira é um sujeito que tem a ambição de ser presidente, né? Por isso que ele é afiliado a um partido, mas também não é alguém que anda com líder partidário, que anda com deputado, que faz politicagem no dia... Faz política na medida em que é ministro da Fazenda. Você acha que ele seria esse nome para o mandato tampão? Eu nem sei se legalmente pode, né? Fico devendo essa... porque ele já está dentro do governo? Eu não sei se pode, mas se pudesse, acho que seria um bom nome, sim. Acho que seria... para completar o mandato. Seria um ótimo nome, sim. E ao mesmo tempo ele regeria a economia como vem regendo até agora, junto com o Ilan Goldfein. Sim. Quer dizer, acho que muita gente talvez não gostasse, mas seria uma continuidade do que existe de bom no governo Temer, né? O Tiririca, você acha que não... Não dá para descartar nada, né? O Brasil está tão complicado, mas eu fico feliz que o Tiririca não está em nenhuma delação, né? Fico um pouquinho mais feliz que parece ser pouco poderoso. Sérgio, obrigado, viu? Muito obrigado. Muito Boa noite. Bom, aí está a participação então do nosso convidado Sérgio Praça, né? Cientista político, conversando um pouco conosco, uma maneira que nós possamos entender e que, como eu disse a você, da gente formar opinião a respeito de assunto. Todos eles. Não podemos abandonar a política.
Acabou essa história, não gosto de fazer de política. Ou a gente gosta, ou, né, eles ocupam e fazem por nós. Já já a gente volta.